Doutor Me Consulta já está no ar e, como prometido, estou de volta aqui com a nutricionista, a doutora Márcia Aline, para falarmos sobre o tratamento da cirurgia bariátrica, mas desta vez com uma perspectiva diferente. A gente vai falar da importância da nutrição no acompanhamento desse paciente bariátrico. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Doutora, qual que é o perfil do paciente bariátrico? Olha só, o perfil do paciente bariátrico é aquele paciente que ele já tentou, não é, o tratamento da obesidade sem sucesso, não é? É aquele paciente também com IMC já com uma obesidade grau 3, com comorbidades associadas ou obesidade mórbida, não é? Então, esse basicamente é o perfil do paciente para a cirurgia bariátrica, mas claro que isso tudo é decisão do cirurgião, não é, que vai decidir a questão da cirurgia. Doutora, e o acompanhamento nutricional? Ele tem que estar em todas as fases desse paciente bariátrico, digamos, no pré e no pós-cirurgia? Sim, tem que estar presente no pré e no pós, né? E assim, no pré, o que eu destaco? Né? O meu paciente, ele é feito toda uma anamnese, né? Todo o levantamento, desde o nascimento, né? A questão genética. E aí, agora em março, foi publicada uma diretriz brasileira para nutrição para pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica. Então, essa diretriz trouxe? Que você pode agora antecipar o jejum antes da cirurgia e também 7 dias antes você pode, o que o nutricionista pode fazer é uma dieta chamada imunomoduladora, onde a gente entra com suplementos, com ômega 3, para dar suporte nutricional para o paciente, para que ele tenha uma imunidade boa, não é? Para que ele tenha uma cicatriz boa e uma rápida recuperação. Fora que a questão da suplementação você tem que fazer antes também da cirurgia, já entrar com aporte nutricional de suplementação e principalmente proteína também. O pós-cirúrgico, não é? 24 horas após a cirurgia, eu já entro com proteína já de alto valor biológico, proteína já disponível para absorção. Por quê? Porque eu não vou querer, durante a fase de perca de peso do meu paciente, que ele perca massa muscular. Eu sempre vou querer preservar a massa muscular dele. E aí a gente vai evoluindo, no caso, as dietas. Primeiro começa com a dieta líquida, não é? Depois vem a pastosa, a branda, até chegar na dieta normal, não é, que a gente chama dieta via oral, que é alimentos sólidos, mas sempre aumentando o aporte proteico, porque na cirurgia bariátrica é normal o paciente perder até 25% da massa muscular. Mas se eu der para ele um suporte nutricional de proteína que seja de rápida absorção, eu consigo evitar uma perca de massa muscular maior que isso, para que ele não fique com aquele aspecto de que está doente, não é? Que não sei se vocês já viram, mas tem muitas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e ficam com esse aspecto. E aí, após a cirurgia, também a questão da suplementação, não é? Porque aí ele vai sim conseguir, né, passar por esse processo de uma forma mais fácil. Então, ou seja, é indispensável mesmo que a nutrição desse paciente bariátrico seja uma nutrição diferenciada. Sim, seja uma nutrição diferenciada. E assim, depois que ele chega na fase da dieta oral, né, no caso a sólida mesmo, né, existe para o paciente bariátrico, a diretriz também recomenda que a gente chama de My Plate bariátrico, que é um prato, um tipo de prato mesmo destinado para os pacientes bariátricos. O que é esse prato? 50% da alimentação do paciente bariátrico tem que ser de proteína de alto valor biológico, proteína animal, proteína vegetal. Além disso, uma dieta que a gente chama de padrão DASH. Também é uma dieta com alimentos
fracionados, tem que ser fracionado, e também muitos vegetais, legumes, proteínas, não é? E fibras, para que realmente o paciente ele tenha todo o aporte nutricional após a cirurgia bariátrica. Doutora, e como é que funciona o período da restrição alimentar? Então, a restrição alimentar é mais na fase inicial, não é? Após a cirurgia, principalmente na dieta líquida, que realmente de 15 em 15 minutos ele vai ter que tomar 50 ml de líquido, e aí é isotônico, água de coco, tem que ser líquido branco. Aí já entra também com suplementação proteica, mas assim, a dieta líquida, hoje, assim, pode no máximo 15 dias, mas você, dependendo da evolução do paciente, você já pode começar 10 dias depois, já com uma dieta mais pastosa, que aí entra os mingaus, mas aí sempre coado, né, um pouco mais de aporte calórico para o paciente. A introdução alimentar. Exatamente. Doutora, existe um terrorismo de quem é paciente bariátrico, né, que realizou essa cirurgia, não vai poder nunca mais comer nada do que comia antes, pelo resto da vida. É assim mesmo que funciona? Ou isso não passa, assim, podemos dizer, de falácias? Não, não é assim que funciona, né? Mas é claro que em grandes quantidades ele não vai conseguir comer, não é? Mas é muito de o paciente ele observar a tolerância dele. Por exemplo, tem muitos pacientes que relatam a dificuldade de digerir proteína de origem animal. Mas isso é natural e esperado na bariátrica, tá? Mas aí existem formas de amenizar isso, não é? Outra coisa também que o paciente tem que ter ciência é a questão também de carboidrato de alto índice glicêmico, né? Bebidas adocicadas, porque ele pode ter o que nós chamamos de dump. O dump é porque quando ingere carboidrato de alto índice glicêmico, é rapidamente absorvido e aí ele gera uma hipoglicemia. Então ele tem aquele efeito latérgico, ele fica com sensação de desmaio, começa a suar. Então são algumas observações que o paciente tem que ter ciência, né? Então não é que ele não vai comer nada mais do que ele comia, ele vai comer sim, mas assim, de uma forma consciente e também reduzindo os tamanhos das porções, até porque o estômago, né, fica com a capacidade reduzida. Doutora, o paciente bariátrico, ele vai precisar tomar remédio durante a vida toda ou só apenas um período? Como é que funciona esse pós-cirurgia? E quando esse paciente volta para a rotina dele, remédios são incluídos para o resto da vida dele? Olha só, o paciente bariátrico ele tem que casar com a suplementação, porque a parte do intestino que absorve vitaminas e minerais, ela fica isolada, comprometida, não é? Então, as vitaminas do complexo B, cálcio, magnésio, ferro, não é? Cobre, todas as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E, K, todas essas vitaminas ele tem que suplementar para o resto da vida, sim. Por quê? Porque se ele não suplementar, ele pode desenvolver uma osteoporose, uma osteopenia, ele pode desenvolver anemia por falta de ferro, anemia por falta de vitamina B12, ele pode ter alteração no sono dele, porque a melatonina ela é ativada e precisa de várias vitaminas, principalmente do complexo B, então são assim, esses tipos de vitaminas que ele realmente tem que suplementar para o resto da vida. Muito importante essas suas informações, doutora, para que esses pacientes bariátricos realmente tenham a ciência de que não é apenas só realizar a cirurgia e pronto, vou seguir a vida. Precisa sim ter um acompanhamento nutricional mais do que nunca,
não é isso? Ter um acompanhamento com um especialista e como a gente conversou aqui durante a entrevista, a senhora mencionou, né, para não ter aquele aspecto de uma pessoa que está cansada, aparentemente doente, e sim poder realizar a cirurgia bariátrica, perder peso, mas com saúde, passar todo aquele vigor, né? Sim, sim, a gente precisa desmistificar isso, não é? Porque esse aspecto que fica o bariátrico de que estar doente, de perder muita massa muscular, realmente pode acontecer, é devido à falta disso, de suplementação e de uma orientação. Porque às vezes tem muito paciente que ele suplementa, né, até o terceiro, sexto mês, depois ele deixa. E quando for surgir os sintomas, ele já está com uma deficiência muito grande. Por exemplo, quebra de cabelo, né, queda de cabelo até mesmo, né, tende a cair. Tudo isso por falta de vitamina. Olha, doutora, muito obrigada por suas informações. Fica aqui o espaço aberto para a senhora convidar as pessoas a visitarem o seu consultório e estarem tirando dúvidas sobre este assunto e muitos outros que envolvem aí a nutrição. Sim, eu atendo na Fisioclínica, tenho meu WhatsApp, não é 991727102, tem meu Instagram, Márcia Aline Nutri, e aí qualquer dúvida estou aqui à disposição para tirar, não é? Então vamos lá, estamos aqui para levar saúde para as pessoas. Obrigada, doutora, e até o próximo programa.